Hoje eu tenho uma palavra para a sua vida. Tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração a palavra profética de Deus para a sua vida. Mas eu quero dar dois relatos, dois testemunhos de duas pessoas para a gente, como pano de fundo, para a gente entender o que nós vamos trabalhar aqui no dia de hoje. No ano de 1992, um jovem tinha uns 23 anos. Ele pegou seus últimos $12 mil que ele tinha e ele investiu num grande sonho. Este jovem, ele queria ser alguém importante no ramo do entretenimento nos Estados Unidos. Então juntou todas as suas economias e o que ele fez? Ele escreveu uma peça teatral, achando que ia dar certo, mas na verdade foi um fracasso total. Aos 23 anos ele perdeu todas as suas economias. Morava sozinho em Los Angeles, começou a viver de abrigos, morando no seu carro. Muito comum nos Estados Unidos, tem uns abrigos onde eles servem refeição, você pode às vezes dormir e às vezes pode tomar o seu banho. E esse jovem, sem nenhum recurso, começou a viver dessa condição. Com isso veio uma tremenda tristeza e até uma depressão sobre a sua vida. Um dia, num desses centros comunitários, totalmente deprimido, cabisbaixo, começa um programa de televisão, e o qual chama a atenção dele. Nesse programa de televisão, existia uma apresentadora muito famosa, provavelmente você conheça, se chama Oprah Winfrey. A Oprah, uma morena, uma das mulheres mais ricas dos Estados Unidos. E ela começa a falar, naquele programa de televisão, sobre a importância de utilizar as suas tragédias, os seus traumas, e escrever sobre isso a sua história. E no seu depoimento, ela conta que ela mesma escreveu sobre as suas tragédias, ou sobre a sua vida trágica, e como ela chegou no lugar onde ela estava, a partir do momento que ela começou a se reposicionar. Bom, esse jovem sentado, olha para a TV, começa a ouvir esses 5 minutos de intervenção que vem sobre a sua mente, levanta a sua cabeça, resolve se reposicionar, e tomou uma posição que mudaria a sua vida completamente. Para resumir, esse jovem resolve se levantar, e o interessante é que essa apresentadora, Oprah, ela nunca deu nenhum dinheiro para ele, ela nunca o chamou para o seu contato, nem sabia o que estava acontecendo com esse jovem, mas porém o fato de ele deixar de olhar para o chão, e ele começar a olhar agora para a TV, e ouvir uma palavra, isso que eu quero que você entenda, ouvir uma palavra que mudasse toda a expectativa da sua vida, levou ele a ser o primeiro afro-americano a bater a marca de $1 bilhão de recursos em função de um reposicionamento que ele teve. Esse jovem se chama Tyler Perry. Você procurar na internet, a hora que você vê o rosto dele, você vai dizer, nossa, eu já vi esse rapaz em filmes, em cinema. Essa é a história dele. Esse homem ficou famoso, conseguiu fazer aquilo que ninguém conseguiu fazer, ser o primeiro imigrante afro-americano a bater a meta de $1 bilhão. Isso porque um dia escutou uma palavra que fez com que ele mudasse toda a expectativa do seu futuro. Uma palavra. Há uma outra história que eu ouvi de um pastor, a qual eu já tive o privilégio de ouvi-lo pregar. E ele conta que na sua vida houve uma situação muito difícil. Seu pai cometeu alguns problemas, teve alguns erros. Ele se viu obrigado a assumir a igreja. E nessa fase ele tinha 30 anos de idade. E junto com essa responsabilidade que ele assumiu uma dívida de $27 milhões. Alguém quer essa dívida aí? Eu também não, estou fora. E ele estava a ponto de perder tudo. Pior,
a coisa começou a se complicar. Então ele conta que no momento de muito estresse, um momento muito triste, e começou a ter uma dificuldade na sua mente, no seu coração, em função de toda a pressão que ele estava vivendo, por causa de tudo que ele, desse endividamento. E uma voz começou a vir sobre a sua mente, constantemente, que não o deixava dormir, e essa voz dizia assim: você vai perder tudo, você vai perder tudo, você vai perder tudo. Então ele conta que ele tentava se deitar, mas esta voz o incomodava constantemente e já não sabia o que fazer, como sair desse problema. Então, numa certa noite, sem dormir, evidente, ele fez o que talvez todos nós fazemos quando nós não conseguimos dormir: ligar TV. Não é assim? Não? Então vai para a sala ficar olhando para as estrelas. Mas esse rapaz chegou sem dormir, com a insônia, foi e ligou a televisão. Quando você liga a televisão, se você é homem, você fica lá botando até achar alguma coisa que te interessa. De repente, ele ouve um pastor pregando pela televisão. Nesse momento, começou a prestar atenção nesse culto que o pastor está fazendo, nessa pregação. De repente, esse pastor aponta o dedo para a televisão, parecendo que estava apontando para ele. Veja, esse pastor estava do outro lado dos Estados Unidos. Esse programa era gravado, porque na madrugada não é ao vivo, era um programa gravado. Mas esse homem aponta o dedo na televisão, como se fosse na direção desse jovem pastor, e diz assim: veja um jovem que ouve uma voz todas as noites, que diz que ele vai perder tudo. Uau. E disse ainda, hein? Eu escutava essa voz anos atrás. Aí ele declara: jovem, eu declaro que a partir de hoje, que você não vai perder tudo, e que essa voz se silencia neste momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Poderoso, hein? Esse jovem pastor se levantou, adorou a Deus, levantou suas mãos, começou a glorificar o Senhor. Senhor, é para mim, Senhor, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Foi o que esse jovem fez. E veja, ainda fez uma promessa ao Senhor naquele momento. Falou: Senhor, o dia que eu encontrar com esse pastor, eu vou dar tudo que tiver no meu bolso, tudo que tiver na minha conta, para abençoar esse ministério. Certamente essa era uma promessa fácil de fazer, porque ele estava com um pastor que estava no programa gravado, do outro lado do país, e a probabilidade de encontrar com esse homem era muito difícil. E veja, ele faz essa declaração, começou a adorar a Deus, e o incrível então é porque ao agir de Deus, a partir daquela noite, ele nunca mais ouviu essas vozes atormentando a sua vida. Glória a Deus. Mas veja, olha que interessante que esse pastor da televisão nunca pediu um dinheiro para ele, nem conhecia quem era esse jovem, nunca fez um contato para tentar ajudá-lo de alguma forma. Mas, pasme, ele contando, 3 semanas depois, ele chega na sua cidade, um grupo de amigos dele, provavelmente da igreja, fala assim: pastor, o senhor precisa ir no hotel tal, está tendo um encontro de pastores lá, o senhor precisa estar lá, o senhor precisa estar lá, o senhor precisa estar lá. Ele ouve isso e fala: tá bom, vou lá, vai com a esposa dele. Chega no hotel, vai para a sala da reunião, quando ele abre a porta, quem você acha que estava lá? Vai fazer promessa para Deus, ah, meu Deus. Chega para a esposa, que nem sabia nada, você não sabe o que aconteceu. Esse é o pastor. Oh, que benção, mas você não sabe o que aconteceu. Eu fiz uma promessa para Deus, temos que dar tudo. Não quer dizer que ele tinha muito, ele nem fala o valor, mas ele só declara: mas eu fiz uma promessa para Deus. Ele pegou o que ele tinha no bolso, pegou o que ele tinha em conta corrente, fez o checão, chegou no pastor e falou assim: pastor, está aqui uma oferta para o seu ministério. Essa oferta é tudo que eu tenho. Talvez esse valor seja insignificante para o Senhor, mas isso é o que eu tenho nos dias de hoje. Eu estou aqui para agradecer a Deus, porque Deus usou sua vida para me devolver aquilo que eu tinha perdido. E o pastor pergunta para ele: o que você perdeu, meu filho? Eu perdi minha mente, perdi meus pensamentos, minha paz. Deu a oferta para os pastores. Nunca mais viu esse pastor.
igreja, esse homem não fez nada para ele diretamente. Nada. Nada. Não deu dinheiro, não ajudou, não somente, mas somente trouxe naquela madrugada uma palavra que mudou toda a expectativa desse jovem pastor. Esse jovem pastor, hoje já não é mais tão jovem, mas ele tem cada experiência. A igreja dele é gigantesca em Porto Rico. É tremendo. Mas por que eu digo isso hoje? Para que você entenda que Deus vai fazer algo em sua vida. Deus quer fazer hoje algo, é uma mudança de foco, uma mudança do nível de expectativa. Quem crê isso, dá glória a Deus. E quando a gente encontra no livro de Atos, capítulo 3, eu vejo uma história que podemos trazer para o nosso coração, para nós vivermos esta mudança. Quando o apóstolo quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João se encontram com um paralítico, vocês sabem a história, ele chega e fala o seguinte: o paralítico estava pedindo uma esmola, e ele fala assim: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Olha a palavra aí. E peço a Deus que no dia de hoje você possa começar, meu irmão, novas temporadas, um novo tempo na sua vida, com novas expectativas no nome de Jesus. Talvez você tenha vindo hoje aqui buscar algumas coisas. Você não veio à igreja para buscar ouro, você não veio à igreja para buscar prata, mas talvez você veio hoje à igreja e você precisa de um milagre de Deus. E eu declaro na sua vida, no dia de hoje, levanta e anda no nome de Jesus. Deus vai realizar milagres. Glória a Deus. Que a sua situação, às vezes limitante, porque às vezes nós temos isso, algo que nos limita, às vezes economicamente, às vezes fisicamente, às vezes emocionalmente. Hoje eu profetizo na sua vida, vai terminar no nome de Jesus. E da mesma forma que Deus atuou nesse jovem Tyler Perry, como naquele jovem pastor, que toda a sua vida se mude, porque hoje há uma palavra que vai ser lançada no reino espiritual, onde trará mudanças, será gerada transformação em nome de Jesus. Dei o nome dessa palavra hoje, mais que moedas. Diga aí, mais que moedas. E eu me coloco hoje na sua vida, no dia de hoje, e creio de todo o meu coração, meu irmão, que uma palavra hoje fará diferença na sua vida, no seu destino, no seu futuro. Mas eu vim falar hoje muito mais do que moedas de ouro e de prata. Então vamos para o texto, Atos 3. A partir do primeiro verso. Estou lendo na NVT. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O que Pedro disse? Olhe para nós. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma. O que o homem estava esperando? Esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Pode dar uma glória a Deus aí. No mesmo instante, não foi depois não, no mesmo instante. Deu um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta formosa. Ficaram perplexos, admirados. Correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Muito bem. Essa história começa com alguém que está pedindo. Essa história começa com alguém que é reconhecido por pedir. Alguém que é reconhecido por mendigar.
E há pessoas, meu irmão, que em toda a sua vida são reconhecidas por sua escassez ou por seus problemas. É ou não é verdade? Esse homem aqui, 40 anos, era reconhecido pela dificuldade que ele tinha, porque ele era um paralítico. Agora, quando a gente olha para esses versos, quero que você preste atenção um pouco nisso, porque isso é interessante, mas ao mesmo ponto é um pouco triste. Porque esse homem, esse paralítico, poderia realizar várias coisas. Porém, existia uma única coisa que ele não podia fazer. E essa única coisa que ele não podia fazer, havia cancelado todo o seu futuro. Esse homem, por exemplo, poderia falar. Esse homem podia ver. Esse homem podia usar suas mãos. Mas simplesmente ele não podia usar seus pés. E é triste quando a nossa vida se limita em muitas ocasiões. E aqui a gente nos dá conta que muitos que estão aqui, às vezes aqui, hoje você está aqui, veem a possibilidade de tantas coisas para a sua vida, para o seu futuro, porém há algo do passado, algo na sua vida que te limita a alcançar essas metas ou aquilo que Deus tem para você. E a gente tem essa triste notícia que esse homem era paralítico desde nascença. E essa experiência que ele teve de ser paralítico ou coxo desde nascimento, ao invés de impulsionar a fazer algo diferente, ele se acomoda a essa situação de não poder fazer absolutamente nada. O que eu quero dizer é o seguinte: talvez você não possa cantar, mas você pode cozinhar. Talvez você não possa escrever, mas você pode contar. Há coisas na nossa vida que às vezes a gente entende que a gente não pode fazer. Ou alguma coisa que a gente, por causa do passado, a gente sofreu e a gente acaba não tendo condições mais de fazer. E você se vê numa situação de limitado, vamos dizer assim. Tem vivido toda a sua vida pelo que não pode fazer, ao invés de viver pelo que você pode fazer. E limitamos assim o nosso potencial econômico, limitamos nosso potencial financeiro, porque simplesmente através dos tempos, as pessoas ao nosso redor, que sempre têm nos condicionado a viver dessas migalhas. Essas migalhas. Lembre-se de Timóteo, no momento mais difícil de Timóteo, quando Timóteo estava deprimido, estava triste, Paulo vem e traz uma motivação para a vida de Timóteo. Timóteo, o que é que você sabe fazer, meu filho? O que é que você sabe fazer, Timóteo? Sabe pregar? Então, vai e pregue. Se fosse cantar, vai e cante. Então, quantos de nós, às vezes, estamos nessa condição, focados unicamente, exclusivamente naquilo que a gente não pode fazer, ou aquilo que a gente não tem podido fazer e nem podemos fazer. E é importante a gente entender isso, e é triste quando a gente limitamos a nossa vida por causa de uma situação dessa. Baseados nisso, nós fazemos, sabe o que? Uma rotina de fracasso. Esse homem, esse aleijado, tinha uma rotina de fracasso, baseado na única coisa que ele não podia fazer. Ele podia falar, ele podia ver, ele podia mexer com as suas mãos, mas como não podia caminhar, tinha uma rotina de um sustento, só para o seu sustento, de um fracasso, de uma miséria. Dá para entender até aqui ou não? Amém? Veja qual era a sua rotina. Todos os dias era levado ao templo, à porta, para pedir. Todos os dias por 40 anos, no mesmo lugar, na mesma hora. Não só isso, sua expectativa era simplesmente algumas moedas que as pessoas poderiam dar. Então pense nisso. Quantos de nós, às vezes, se você analisar, tem feito rotinas de fracasso, ao invés de trazer uma rotina de êxito para a sua vida? Esperando o mesmo resultado todos os dias, baseado do que você não pode fazer,
baseado no que está limitado a fazer, baseado naquilo que você nunca teve, baseado numa experiência que te limitou, baseado naquilo que há te limitado através dos tempos. E é interessante que quando a gente observa a Bíblia, que haviam pessoas que o levavam ali, haviam pessoas que carregavam esse paralítico até aquele lugar. E é triste quando a gente se rodeia agora de pessoas, talvez familiares ainda, que nos carregam e nunca nos impulsionam para ir adiante, para fazer coisas melhores, mas o levam para fazer a mesma coisa durante 40 anos. Toda uma vida rodeada de pessoas que o carregavam para o mesmo lugar, para a mesma cidade, para o mesmo ponto. Não faziam nada para o animar, nada para o impulsionar. Não faziam ele abrir os seus olhos e dizer: ei, levanta, faça algo diferente. Nunca trouxeram uma palavra para eles. Meu irmão, você necessita de pessoas que te impulsionem, pessoas que te levem para frente. Alguns querem ir para frente aqui. Você precisa de pessoas que vão te impulsionar, vão te levar para frente, meu irmão. Necessita de pessoas que vão te desafiar, pessoas que acreditem na sua vida, que a sua vida pode mudar, que a sua vida pode ser diferente. Veja, eu não necessito entender aquilo que já aconteceu, aquilo que já foi passado, alguma situação de dificuldade. Eu necessito crer naquilo que eu vou passar, aquilo que vai chegar no meu olhar. Aquilo que passou, aquilo que já aconteceu, não adianta, não fazemos absolutamente nada, já aconteceu, já foi. Mude o seu olhar, olhe com expectativas novas. Agora, olha a tristeza desse homem. Alguém o levava, alguém decidia onde ele tinha que ficar. Alguém determinava a hora, alguém determinava o lugar, e ainda alguém até controlava o que ele recebia. Essa era a vida desse rapaz. Oh, vidinha miserável. É uma vida miserável quando alguém decide tudo por você. Decide onde você vai estar, onde você vai trabalhar, quanto vão te dar. Quando uma pessoa decide isso por mim, isto é um fracasso. Um fracasso para toda a vida, e era o que esse jovem estava vendo. Mas um dia, meu irmão, você tem que despertar. Um dia, você tem que despertar aí. E dizer: hoje é o dia que eu vou sair da mediocridade. Sabe o que é pior? Esse homem esqueceu de crer. Tinha tanto um hábito de fracasso que cria nesse sistema de dependência. Nunca esperava que Deus pudesse trazer coisas melhores para a vida dele. Mas um dia tudo isso mudou, glória a Deus, né? Vamos falar de coisas boas agora, né? Um dia tudo mudou, glória a Deus por isso. Porque a Bíblia diz que Pedro e João se aproximaram. E aí, ao se aproximar, esses homens viram a situação desse aleijado. E ele, percebendo que era Pedro e João, eram famosos, começa a gritar: dê-me algo, como ele fazia talvez constantemente. Quando de repente aqueles dois homens fitam seus olhos naquele aleijado, naquele homem, e disseram: ei, olhe para nós. Olhe para nós, levanta a sua cabeça, olhe para nós. O que aconteceu com aquele jovem afro-americano, Taylor Perry? Um dia levantou seu rosto e parou para olhar e ouvir uma palavra. Deixou de olhar para o seu sapato, olhou para frente, ouviu uma palavra que mudou toda a vida dele. O que aconteceu com aquele jovem pastor? Quando a mente começou a se perder, a voz que dizia: vai perder tudo, ele se levanta, alguém diz: ó, você não vai perder tudo. Ele ouve uma palavra que mudou toda a sua vida. E assim mesmo aconteceu com esse aleijado. O que simplesmente fazia ele só levantar a sua mão e pedir, implorar, porque na verdade ele não queria olhar para o seu futuro, aquilo que esperava, porque ele já não tinha nem mais esperança, mas de repente alguém passa sobre a sua frente e diz: ei, olhe para nós, levante a sua cabeça, olhe para nós, hoje é uma palavra do Senhor para a sua vida. E quando ele olha, quando esse aleijado olha então para Pedro e João, algo acontece. Ele começa agora a esperar algo novo. Diga aí, esperar. Veja que importante. Ao invés de pedir,
ao invés de implorar por uma esmola, ele começou a esperar algo novo. De implorar, começou a esperar. Meu irmão, se você quer prosperar na sua vida, ao invés de estar pedindo, comece... Eu falei pedindo, né? Eu falei impedindo, não. Ao invés de estar pedindo, tem que esperar que algo aconteça. Deixa eu repetir isso aqui, porque posso ter expressado errado. Se você quiser prosperar na sua vida, ao invés de ficar pedindo, você tem que esperar que algo aconteça. E Deus me trouxe hoje aqui nessa manhã, para iniciar esse tempo de fé e mudar a sua expectativa no dia de hoje. Ou seja, ao invés de estar implorando, ao invés de estar pedindo, quando você sai daqui, você vai sair com a cabeça em pé, vai se levantar, vai começar a esperar algo grande da parte de Deus para a sua vida no nome de Jesus. E nesse momento, quando a gente olha os versos e analisamos um pouco o texto, tudo que mudou naquele homem começou com uma mudança de olhar. Um olhar fez com que esse homem deixasse de implorar para atrever-se a esperar. Agora, o que foi que fez o olhar? Pedro e João provavelmente pensaram assim: eu não vou te dar uma moeda, porque é o que ele estava pedindo. Em outras palavras, o que Pedro e João estavam dizendo para aquele jovem era o seguinte: olha, nós não vamos te levar a um lugar, nós vamos te dar algo que faça diferença na sua vida. É isso que eles disseram. O salmista, quando ia à guerra, dizia o seguinte no Salmo 121, 1 e 2: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha, quando Jesus tinha um problema, vamos pensar num problema econômico, porque Jesus, em certa ocasião, estava pregando para mais de 5.000 pessoas, e o povo estava esfomeado, com fome. 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, necessitavam de comida. Ele chama o tesoureiro: quanto temos na conta aí? 200 denários, não dá para comprar nada. Tanto é que os discípulos falam assim: manda embora. Não tem como comprar pão. E o que Jesus fez? Não poderia olhar para o chão. O único olhar que ele poderia ter era olhar para o céu. E quando a gente olha para o céu, toda a nossa expectativa tem que mudar. Alguns estão me acompanhando, outros não. Quando você olha para o céu, meu irmão, a sua expectativa tem que mudar. Veja, você e eu não imploramos para o céu. Quando eu olho para o céu, eu espero que algo ocorra do céu para a nossa vida. É diferente. É diferente quando você começa a esperar alguma coisa. E eu creio que talvez muitos aqui venham, estejam nessa manhã aqui, esperando algo da parte do Senhor. Então, meu irmão, você não pode vir como um paralítico. Venha assim, com os olhos fixos no Senhor dos Exércitos, porque você vem aqui esperando que algo aconteça, e certamente Deus vai abrir a porta e vai trazer vitória em nome de Jesus. A Bíblia diz: esse homem começou a esperar, e algo sobrenatural aconteceu naquele momento. Ou seja, é o poder da expectativa fez que tudo mudasse na vida desse homem. Já havia uma expectativa nova no coração desse homem. E eu quero trazer aqui 3 coisas que fazem a expectativa na vida de uma pessoa, na vida de alguém que confia no Senhor. A primeira dela, a expectativa transforma a sua imaginação. Diga aí, a expectativa transforma sua imaginação. Porque quando nós começamos a esperar coisas grandes da parte de Deus, quando começamos a ter expectativas, sua imaginação começa a mudar também. Em vez de você ter ver um tempo de fracasso, um tempo de miséria, sua expectativa muda, as coisas mudam. Você já está esperando coisas novas, há a expectativa que vai chegar coisas novas. Lembre-se da viúva de Serepta, ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Dizia assim: vamos preparar esse pão, vamos comer e vamos o quê? Morrer.
Então, qual era a expectativa dessa viúva? Morte. É o que ela tinha. Vou comer o pão, vou morrer. Aí o profeta diz, faça o pão, só que dê-me para mim comer. Veja como agora, ela já começa a mudar a expectativa. Pô, eu não vou morrer. Ela tinha dito, o azeite vai acabar. Mas olha que interessante, era o mesmo pão. O pão que antes ia levar ela à morte, agora é o pão onde tudo mudou, porque uma expectativa, uma palavra foi lançada, tudo mudou, tudo começou a mudar, acontecer depois que ela fez esse pão. E com a expectativa mudada, a imaginação dela se ativou, mudou a situação. Eu não vou morrer. E a palavra de Deus diz que não faltou farinha e não faltou azeite para aquela mulher. Meu irmão, eu quero que você entenda que Deus vai começar a ativar a sua imaginação aí, meu irmão. Ativar. Profetiza na sua vida, olha, novas ideias. Quem precisa de novas ideias aqui? Pode levantar a mão para receber. Eu profetizo novas ideias, novos planos, novos sonhos da parte de Deus. Como você vai melhorar seu negócio, expectativas novas vai acontecer, ideias criativas para a sua vida, para o seu futuro, em nome de Jesus. Olha, pode escrever, vai ter promoção aí. Povo de Deus faz diferença. Faz diferença. E você vai ver o agir de Deus. Novas expectativas, mudanças, em nome de Jesus. Deus vai começar a ativar a sua imaginação aí, em nome de Jesus. Amém? Eu estou tão animado com isso aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês. Na semana retrasada, vocês nem estão sabendo, chamei os arquitetos aqui. Eu falei assim, pode redesenhar todo o templo novo aqui. Vou fazer uma maquete, vou colocar ali no nosso hall. Porque a minha imaginação já está lá na frente com isso aqui tudo pronto. Tem que ser assim, meu irmão, andar com fé. Deus vai dar. Agora você fica, Senhor, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Para com isso. Confia no Senhor. O Senhor vai realizar em nome de Jesus. Há uma segunda coisa que a expectativa muda na sua vida. Ela antecipa mudanças. Diga aí, antecipa mudanças. Veja a pessoa, o que acontece, ela começa a esperar que algo ocorra. Agora, de repente, ela começa a ter ações para que isso ocorra. Dá para entender? Já estou fazendo a maquete, daqui a pouco eu vou estar colocando tijolo lá. Você começa a fazer ações para que isso ocorra. Começa a tomar ações antecipadas, porque você espera as mudanças e você age em cima disso. Em outras palavras, vai antecipar as mudanças, vai começar a fazer os preparativos, vai começar a fazer os arranjos, vai começar a tomar decisões. Deus vai te direcionar, muda tudo. Tudo isso baseado nas expectativas que você tem, baseado nas expectativas que Deus começa agora a colocar no seu coração. O que era limitação, mudou, agora é uma expectativa de coisas novas, sonhos novos. Estou antecipando já a vitória no nome de Jesus. Deus recompensa, meu irmão, a nossa obediência. Nunca esqueça disso. Olha o profeta Elias. Ele estava esperando algo, a terra não chovia naquela terra. Ele mesmo orou para não chover. Agora ele orou para chover. E aí o que você tem que fazer enquanto a coisa não acontece? Ora, vai buscar em oração. E o profeta começou a orar e mandava os jovens, sobe lá, vê se está, cadê, vai começar a chuva. Ih, nada ainda. O que ele fazia? Continuava orando. Sobe lá de novo. Nada, profeta. Vamos continuar orando. E ele continuou orando, De repente, o jovem chega, opa, profeta, estou vendo uma nuvenzinha lá, qual o tamanho da mão do homem? Sabe o que ele falou assim? Sai correndo, avisa que a tempestade está chegando. Meu irmão, pode crer, a bênção está chegando na sua vida, a tempestade de bênção vai chegar sobre a sua vida. Creia, mude a expectativa em nome de Jesus. Quem crê, adore o Senhor. Oh. Eu não sei se você está esperando algo de Deus. Eu estou um monte. Quem está esperando algo de Deus aí? Creia, o Senhor vai realizar, vai vir. Mas o que eu faço? Continue em oração. Continue na fé. Crendo, mude a sua expectativa. Faça algo, faça plano, faça projeto. Só não vale fazer projeto. Vou ganhar na loteria, na cena. Não vai dar certo, não. Mas faça projeto, tem na sua empresa, faça projeto de prosperidade. Faça projeto de crescimento.
Acho que há 15 dias atrás eu falei, Deus deu uma palavra aqui, faça um projeto para 3 anos, estou confirmando aqui no nome de Jesus, esses projetos, quem fez para 3 anos, vai ter bênção, você começou a escrever, começa a agir, começa a sonhar, porque o Senhor vai dar no nome de Jesus. E eu fecho com uma terceira expectativa, que vem através de uma pergunta. A minha terceira expectativa que eu coloquei aqui nesse texto, eu chamo que Deus tem algo maior. Diga aí, Deus tem algo maior. Porque veja, por que seguir esperando? Olha a situação desse homem aqui, 40 anos lá, mendigando. Por que seguir esperando uma simples moeda, quando Deus tem algo maior para você? Alguns acreditam nisso. Por que, meu irmão, você que é filho de Deus, segue esperando uma esmola, meu irmão? Deus tem algo muito maior para a sua vida. Deus quer mudar a sua vida por completo, é toda. Sabe por que a gente olha o texto? A gente pode achar o seguinte, que nós vemos aqui um milagre de cura. Ele realmente, o milagre de cura ocorreu. Mas eu vejo também aqui um milagre de prosperidade. Sabe por quê? Porque o mendigo parou de deixar de pedir. O mendigo voltou a contribuir na sociedade, com certeza agora ele começou a trabalhar, ele começou a ser alguém que é importante, alguém que podia exercer uma atividade, ao invés de estar pedindo. Aí eu me ponho a pensar, por que viver implorando, ao invés de viver prosperando? É uma mudança de mente, uma mudança que nós precisamos trazer para o nosso coração. Dá para entender ou não? É somente esperar os milagres de Deus, porque eles vão ocorrer na nossa vida. Não esperemos moedas, não esperemos esmolas. Deus tem algo maior. Sabe por quê? Porque umas moedas vão te fazer voltar para o mesmo lugar que você estava. Agora, se Deus quer te dar muito mais, Ele quer que você rompa as suas limitações de uma vez, para você receber a vitória por completo em nome de Jesus. É isso. Então, o que é que te mantém dependente e nunca te libera? Pense nisso. Você esperar moedas é esperar soluções temporárias. São as coisas que se acabam no dia. Esperar somente moedas não vão mudar a sua identidade. Você segue sendo o mesmo. E é muito triste pensar que há pessoas que a única coisa que fazem é mendigar a Deus por umas moedas. Quando Deus, na verdade, quer dar muitas coisas muito maiores, muito mais maiores do que você pensa e imagina. Ou seja, Ele quer romper com toda a limitação da sua vida, meu irmão. A pergunta, por que razão? Porque às vezes a gente se conforma só com as moedas. Você tem medo de pedir a Deus coisas grandes? Tem medo de pedir coisas grandes? Olha, se Pedro e João tiveram que dizer a este homem, ei, olhe para nós. Porque aquele homem, ele tinha a mão estendida, mas ele estava olhando para o chão. Sabe, irmão, pedir por um dia não tem problema. Mas se você continuar pedindo por um dia, você vai entender que isso vai te envergonhar. Mendigar envergonha. E é o pior, hein? Se você ainda perde a vergonha, quer dizer que você já se acostumou no sistema que você está inserido. Mas Deus te trouxe nessa manhã aqui para que você possa romper com todas essas coisas. E eu lhe pergunto, que rotina você tem que mudar no dia de hoje? O que é que você está dependente, que no dia de hoje você tem que romper essa dependência? O que é que você tem que pedir a Deus no dia de hoje? Deus quer te dar, meu irmão, mas você tem que se atrever a pedir. Deus é grande. Deus fala assim, peça todas, tudo que você quiser. Tudo é tudo.
E a minha oração para nesse momento é que tudo que às vezes tem te aleijado, tem te limitado, se rompa no nome poderoso de Jesus. Para que quando você saia daqui, você entenda, olha, a minha vida mudou, a minha expectativa mudou. Temos que crer que Deus tem tempos novos. Tempos novos. Implorar é ver se acontece alguma coisa. Implorar é pedido de ajuda. Implorar é ver se lembram de mim. Esperar é desatar sua fé para crer em Deus. Esperar é desatar sua fé para crer em Deus. Eu não sei o que te limita na sua vida. Eu não sei. Mas eu vou mostrar um vídeo para você aqui. O que torna uma pessoa extraordinária? Suas habilidades? Seu talento? Ou simplesmente seu sorriso? Quando nossa equipe encontrou pela primeira vez com Nick Vujicic, entendemos que era alguém extraordinário. Quando ele começou a contar sua fascinante história, testemunhamos em primeira mão como Deus estava usando o homem sem braços e sem pernas para ser as mãos e os pés de Deus. Meu pai dizia que ele e minha mãe estavam lado a lado, ansiosos quando eu estava nascendo. E quando ele viu meu ombro, ele simplesmente ficou pálido. E daí meu pai e minha mãe se assustaram, porque viram que eu estava sem o braço direito. Meu pai queria sair do quarto, porque não acreditava no que estava vendo. O médico entrou e meu pai disse, meu filho, ele não tem um braço direito? Ele disse, não, ele não tem braços nem perna. Ele disse que quase desmaiou, ele não podia acreditar. E toda manhã na igreja ele perguntava por que Deus permitiria uma pessoa nascer assim. Minha mãe, no início, não queria me segurar, não queria me amamentar, sabe? Tudo mais. Ela se sentiu muito desconfortável nos primeiros meses. Levou muito tempo para que eles confiassem em Deus e acreditassem que ele não havia cometido um erro, que não os havia abandonado e nem a mim. Seus pais entregaram seus medos e frustrações pela deficiência do seu filho para Deus. Eles preferiram confiar em Deus e na promessa de que havia um propósito, uma esperança, um futuro para o seu filho. Mas com o passar dos anos, os desafios aumentavam e Nick se achava cada vez menos amado por Deus, o que enfraquecia sua fé. Eu desafiei a Deus. Eu disse, Deus, eu sei que sou um pecador. Eu sei que provavelmente eu não terei paz no meu coração até que o Senhor me responda, por quê? Por que tu tiraste os meus braços e pernas? Por que o Senhor não me deu o que todo mundo tem? Então eu disse, Deus, até que tu me responda esta pergunta, eu não irei servi-lo. Então eu quis pôr um fim nisto. Se Deus não acabasse com a minha dor, eu mesmo faria isto. Então, aos 8 anos de idade, eu tentei me afogar numa banheira, com 10 centímetros de água. Eu disse aos meus pais, eu só vou relaxar na banheira. Podem me colocar na banheira? E aí, eu me virei umas 2 vezes para ver se conseguia fazer. E eu não pude fazer isto. O pensamento que me fez parar de fazer isso foi o amor dos meus pais. Bom, porque eu os amava tanto e tudo o que eles fizeram foi me amar. Eu pensei comigo mesmo, se eu tivesse realmente feito aquilo... Visualizei meu funeral, visualizei meus pais e vi a culpa sobre os meus ombros, de que eles poderiam ter feito mais. Esta seria a última vez que Nick tentaria se matar. Mas não seria a última vez que ele ficaria de frente com aquilo que o motivou a tentar acabar com sua dor. Um dia a mãe de Nick o fez ler algo sobre um homem com uma deficiência grave. E a história daquele homem teve um grande impacto sobre Nick. Eu poderia escolher ficar com raiva de Deus pelo que não tenho e agradecer a Deus pelo que tenho. A minha mãe disse, Nick, Deus vai usar você, eu não sei como ou quando, mas Deus irá usá-lo. E aquelas sementes começaram a penetrar no meu coração. E foi aí que comecei a ver que não há sentido em ser completo do lado de fora quando se está quebrado no interior. E descobri que Deus pode curá-lo sem mudar a sua circunstância. Eu dei a minha vida para Jesus Cristo quando eu li João 9, aos 15 anos de idade. Quando um homem, passando numa vila, e o homem, um cego de nascença,
Jesus o viu e as pessoas perguntaram: por que este homem nasceu cego? Jesus disse: foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Em 2 Timóteo 3,16 ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada, e eu acredito que Deus inspirou em mim vida e fé. Esta fé veio sobre mim, esta paz veio sobre mim. Eu senti que Deus havia me respondido. Qual foi a pergunta e qual foi a resposta? A pergunta foi: por quê? Por que me fizeste desta forma? A resposta foi: você confia em mim? Essa é a questão. E quando você diz sim para esta pergunta, nada mais importa. Mas o que foi especificamente para você que o fez dizer: Senhor, eu vou confiar na tua palavra porque sei que é verdade, mesmo sem saber o que vai ser de mim amanhã? Certo. Porque não havia mais nada que eu pudesse encontrar. Não havia mais nada que pudesse me dar paz. Eu sabia que braços e pernas não me dariam paz de qualquer forma. Eu precisava saber a verdade a respeito de quem eu sou. Por que estou aqui? E para onde irei quando não estiver mais aqui? Eu não encontrei esta verdade em nenhum outro lugar, só em Jesus Cristo. E foi em Jesus Cristo que Nick encontrou forças para fazer o que muitos achavam impossível. É muito difícil ser forte quando as pessoas constantemente dizem que você não é bom o bastante. Você sabe, sai daqui, não queremos nada contigo, você é um João ninguém, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, Nick. Na vida, se você não conhece a verdade, então você não pode ser livre, senão você irá acreditar que as mentiras são a verdade. Uma vez que percebemos que quando lemos a palavra de Deus, você conhece a verdade a respeito de quem você é, eu não sou um homem sem braços e pernas, eu sou um filho de Deus. Eu fui perdoado dos meus pecados. Eu sou um embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Isso não é sobre Nick e sua capacidade e sua habilidade de se tornar este conquistador. Eu não sou nada. Porém, Deus habita em mim. E agora eu vivo na força dele. E tudo aquilo que Jesus conquistou, eu conquistei. Eu creio que se Deus não lhe deu um milagre, você é um milagre de Deus para a salvação de outra pessoa. Eu agradeço a Deus por Ele não ter respondido a minha oração quando eu implorei a Ele por braços e pernas aos 8 anos. Porque imagina só, porque eu não tenho braços e pernas, Ele está me usando ao redor do mundo. E nós vimos até o momento, aproximadamente, numa estimativa conservadora, 200.000 almas virem até Jesus Cristo pela primeira vez nos últimos 6 ou 7 anos. E o que você prefere? Prefere ter pernas e braços aqui na Terra, Nick? Não, eu quero a vontade de Deus. Eu prefiro não ter pernas e braços temporariamente aqui na Terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo e passar a eternidade com Ele. Nos últimos 10 anos, Nick Vujicic contou seu testemunho em 24 países para mais de 3 milhões de pessoas. Seja em estádios lotados ou para apenas uma pessoa, no coração de Nick Vujicic, a mensagem é a mesma. Deus ama você. Ele não se esqueceu da sua dor. Ele não se esqueceu da sua família. E pode ser que enquanto você assiste essa entrevista, você comparou o seu sofrimento com o meu sofrimento. E não é aí que a esperança está. Saber que alguém mais, em sua opinião, está sofrendo mais do que você, não é aí que a esperança está, mas está no nome de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito e imensurável amor e graça de Deus. Isaías 40, verso 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia. Eu não precisei que a minha circunstância mudasse. Eu não preciso de braços e pernas. Eu preciso das asas do Espírito Santo. Eu estou voando porque eu conheço a Jesus. Ele me sustenta. Não desista de Deus, porque Ele não irá desistir de você. Impressionante, né? O que é que te limita, meu irmão? O que é que às vezes te faz você cair em rotinas de fracasso? O que é que tem te detido ao longo do tempo? E se eu fosse olhar fisicamente aqui, não posso dizer que não tem ninguém igual a esse rapaz. Você viu o texto que ele leu? Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças.
Você tem que sair daqui hoje dizendo: Senhor, hoje eu me levanto, hoje eu creio no teu poderoso nome, creio que as coisas podem ser diferentes, creio que coisas vão mudar, me levanto, creio que tudo será mudado, transformado no nome de Jesus. Você tem que crer isso. E o Senhor me trouxe nessa manhã hoje para dizer para a sua vida: Deus vai te dar algo muito maior e sobrenatural, assim como você é. Deus está pronto para usar você exatamente como você é. É só você tirar os olhos para a dificuldade, para aquilo que te limita, e começa a olhar para o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus quer te romper, quer romper tudo que tem limitado a sua vida durante todo esse tempo. Toda dependência negativa, tudo aquilo que tem te deixado num ciclo, sabe, de maldição e pobreza. Hoje o Senhor quer trazer liberdade para a sua vida, liberdade para a sua vida, que você saia daqui andando, caminhando, saltando, dando glória a Deus, porque Deus tem novos começos no nome de Jesus. Vamos colocar em pé. E eu faço o apelo nesta manhã. Se há algo que limita a sua vida, a limitação pode ser em vários aspectos. Pode ser economicamente, de repente há algo na sua vida economicamente que está te limitando. Pode ser algo que emocionalmente esteja te limitando. Pode ser algo da sua saúde física, ou a sua saúde, uma doença, uma enfermidade, que às vezes esteja limitando. Que o Senhor quer trazer a luz nesse dia é que não importa aquilo que te limite, não importa aquilo que você tem passado, o Senhor tem coisas novas nessa manhã. É olharmos para o Senhor, e se há algo no teu coração que te limita, eu te convido para nós no altar colocarmos isso na presença de Deus, porque hoje é manhã de milagres. Hoje é manhã onde o Senhor vai agir, vai mudar situações no nome de Jesus. Há novas esperanças chegando, há novos tempos chegando. Venha, vem enquanto nós louvamos a Deus. Sai do seu lugar para nós termos um momento no altar de Deus. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Dá um passinho aqui para frente para ajudar o pessoal que está nos corredores. Isso. Queridos, entenda uma coisa: mais que moedas. O que Deus quer que nós saímos daqui entendendo o seguinte: nós não precisamos nos limitar com as pequenas coisas. Porque às vezes a gente está preocupado em que o Senhor nos responda para aquilo que é imediato. Senhor, traz aqui a minha necessidade para essa semana, isso aqui. Amanhã tem uma dificuldade econômica, preciso resolver, amanhã não sei como fazer. Aí você vem nesse ciclo de limitação, semana após semana, semana após semana. Isso é esmola espiritual. O que Deus está trazendo para o nosso coração nessa manhã é que Ele quer te dar coisas muito maiores, a um nível maior que o Senhor quer te dar. Vamos entender isso no coração, porque Deus, quando Ele fala, vou trazer vida e vida abundância, não é vida temporária, é vida completa,
tudo que o Senhor tem para a nossa vida, Ele está pronto para dar. É grande, diga aí, o Senhor tem para mim. Diga aí, vamos à declaração, o Senhor tem para mim grandes coisas, grandes coisas. Nós temos que pedir ao Senhor que rompa, sabe? Rompa esse limite no nosso coração. Talvez muito tempo você se sentiu limitado. Hoje o Senhor vai quebrar isso no nome de Jesus. E Deus vai usar como você está. Há milagres para você, não há dúvida. Mas Deus quer usar como você está. Quando eu escuto um testemunho desse rapaz, do Nick, eu fico pensando como eu sou pequeno, como eu não mereço nada. Porque o que me impressiona é que, ao ele concluir o chamado que Deus tinha para ele, ele falou assim: eu agradeço porque Deus não me deu pernas e braços. Porque se ele tivesse pernas e braços, ele seria uma pessoa, vamos dizer assim, comum. E por ser uma pessoa incomum, Deus o levantou para falar no mundo todo. Eu vou falar para você, eu já convidei ele para vir aqui, ele não foi possível ainda, não tinha agenda no ano. Mas esse rapaz um dia vou trazer ele aqui, em nome de Jesus, eu quero trazer ele aqui. Mas olha, meu irmão, você não tem como não se emocionar com o que Deus fez na vida dele. E aí você percebe que Deus tem propósito e bênção para todos. Você está hoje aqui de pé. Você está hoje aqui normal. Garanto que se você tem alguma doença, é muito melhor nesse estado que você está do que no estado desse rapaz. E olha, Deus quer usar a sua vida. Deus hoje te chama, vem para mim. Às vezes você acha que eu estou com problema, eu não mereço o Senhor. Realmente você não merece, mas é graça de Deus. Deus está pronto para te receber do estado que você está. Às vezes você está vivendo uma dificuldade na sua vida e você acha: Deus não tem olhado para mim. Deus hoje faz: eu tenho olhado, quero te ajudar a passar por isso, quero quebrar essa limitação. Mas você precisa trazer o Senhor Jesus para a sua vida, meu irmão. O Senhor Jesus precisa fazer parte da sua vida. E eu te convido, como primeira situação que eu quero orar por você, é que se você não tem Jesus no coração, você precisa tê-lo. É Ele quem muda a expectativa, é Ele quem muda todas as coisas. Levanta os seus olhos, olhe para o Senhor. É dele que vem socorro, é dele que vem esperança, é dele que vem a vida eterna, é dele que o céu é nosso lugar. Você precisa de Jesus no seu coração. Se você não tem Jesus no coração, eu quero orar por sua vida. Levante as suas mãos, porque hoje é dia que o Senhor quer fazer mudanças na sua vida. Ele está dizendo: filho, é uma oração. Se você quer aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, aquele que muda, aquele que transforma, aquele que dá um destino novo, um destino eterno, só dá um sinalzinho, alguém vai chegar ao seu lado para orar com você. Levante sua mão bem alto, senão eu já vou sair para a nossa segunda oração. Levante sua mão se o Senhor, se o Espírito Santo está tocando no seu coração, para que você tenha ao seu lado Jesus Cristo. Levante sua mão onde você estiver. Estou vendo aqui, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Aplauda o Senhor. O pastor vai chegar aí para orar com você. Aqui também, Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Cadê o pastor Edmar? Pastor, aqui, olha. Levanta a sua mão, ele vai chegar aqui. Isso. Já vai orar com você. Mais alguém? Levante a sua mão aí. Mais alguém? Cadê aqui? Ali no meio, estou vendo, querida. Deus abençoe sua vida. Alguém vai orar com você ali, pastor Marcelo, ali no fundo. Corre lá. Vai orar com você, oração de confissão. Há mais alguém? Levante sua vida. Há transformação, há mudança no nome de Jesus. Há mudança no nome de Jesus. Deus vai fazer nova todas as coisas. E começa com decisão. Glória a Deus. Nós estamos mudando um processo aqui depois. Todos esses que disseram sim para Jesus, nós vamos convidar você para aqui atrás, aqui nós temos uma salinha para tomar um cafezinho. Nós vamos pegar seus dados. Quem é a primeira vez que está com a gente aqui? Não importa, um amigo trouxe. Quem é? Alguém aqui é a primeira vez? Só a senhora? Opa, está vendo aqui? Deus abençoe. Olha, lá no fundo, lá, cafezinho para vocês também, tá bom?
Vem aqui no final do culto, toma um cafezinho, vou passar lá, quero cumprimentar vocês. Toma, quem trouxe ele como amigo, leva para o cafezinho aqui atrás do palco. Vai ser um tempo bom aqui de nós nos conhecermos. Mas vamos voltar aqui. Vamos voltar na nossa limitação, né? Vamos orar por isso. Você crê que Deus tem transformação para a sua vida nessa manhã? Eu creio plenamente que o Senhor está mudando. Há milagres que o Senhor já começou aqui agora. E são milagres grandes em nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem com o teu poder agora se manifestar, Senhor. Deus, louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é fiel. Pai, agora eu peço ao Senhor que se levante um novo espírito, um novo coração a todos que estão aqui nesse local. Deus vai transformando, Senhor. Que aquilo que deixava no Senhor, os nossos pés grudados, aleijados, Deus, hoje transforma, Senhor, tudo aquilo que estava nos limitando, Pai. Rompa no nome de Jesus toda limitação, Pai. Toda limitação, cancelamos agora no nome de Jesus, Senhor. E que a pessoa, Senhor, a nossa família, nossos amigos, nosso Senhor, nossos ciclos de amizade, vejam, Senhor, que há uma diferença agora na nossa vida, porque aqui há homens, mulheres que escolheram olhar para o céu, olhar para o Senhor, olhar para aquilo que o Senhor faz, e em nome de Jesus, Deus, tem uma palavra do céu, Senhor, assim como Pedro e João fizeram aquele paralítico. Senhor, hoje olhamos para o céu. Começa a olhar para cima, não olha mais para baixo, olha para cima. O Senhor está dizendo para você: ei, levanta e anda, levanta e anda. Recebe a bênção, recebe a bênção, recebe a bênção do Senhor, recebe a bênção do Senhor, recebe a saúde, recebe a prosperidade.